tarde. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a vinculação do plano de contas anterior, o registro I-157 da ECD, dentro do sistema Questor. Então primeiramente aqui, pegando o guia prático da ECD, o que seria o registro I-157, né? Então esse registro é utilizado para informar as transferências de saldos de contas analíticas do plano de contas anterior para as contas analíticas do plano de contas novo. Muito comum ter isso daí no caso de troca de contabilidade, onde tem mudança do plano de contas, ou até mesmo quando é feita apenas a troca de sistema na contabilidade ou na empresa, onde também se muda o plano de contas. E aqui ainda reforça que quando não forem realizados os lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova, ou seja, sendo no decorrer do exercício você criou uma conta nova e fez um lançamento contábil de transferência de saldo no decorrer do exercício, não vai ter necessidade de fazer o preenchimento desse registro 157. É realmente quando tem encerramento do exercício com a conta X e começou no outro exercício com a conta Y. Teve de fato mudança de plano de contas entre o período de um ECD e outro. Ainda logo abaixo tem aqui uma observação bem importante, que caso a conta antiga, né, o plano de contas anterior, termine o último período do ECD anterior com um saldo zero, ela deve constar também no registro 157 com um saldo zero relacionado a uma conta nova. Isso no caso para que a ICF possa recuperar os saldos do plano de contas anterior corretamente. Isso passou a ser obrigatório no exercício anterior, ECD de 2022, enviado em 2023. Então vamos para dentro do nosso sistema Questor. Então tem aqui o módulo contábil aberto. Primeira verificação que eu preciso fazer, uma recomendação até por segurança. Vir aqui nos relatórios do módulo contábil, gerar aqui a demonstração contábil, o balanço patrimonial do exercício anterior, aquele que foi implantado o saldo. Então, nesse caso que vocês iniciaram em 1º de janeiro de 2022, vou gerar aqui o balanço de 31/12 de 2021. Para que isso? Eu pego esse balanço do Questor e vou lá dentro do validador da ECD, importa aqui o arquivo que foi enviado na ECD de 2021. Então vou fazer aqui, vou vir aqui, vou abrir aqui dentro dele na parte de estruturação, visualizações, demonstrações contábeis, e vou carregar aqui o balanço do último período. Então também carrego aqui o balanço de 31/12 de 2021. Recomendo fazer isso para quê? Para você já validar nesse momento se o saldo de ativo e passivo que tem na ECD, que você vai utilizar ali para fazer a vinculação do plano de contas, está batendo com a que você tem no Questor. Isso aqui é importante fazer. É uma coisa bem básica, bem simples, mas já peguei em situações em que há divergência nesses valores, e no momento que o pessoal está fazendo a vinculação do 157, não bate conta, não bate saldo, e depois vai aprofundar o porquê que não está batendo, e descobre que a ECD foi retificada e que está usando um arquivo de ECD que não corresponde àquele que foi usado para a implantação de saldo, né? Então os saldos de balanço não conferem. Fechou o saldo de balanço? Ok. Próximo passo que tu vai estar fazendo. Vou fechar aqui no Questor, vou vir aqui no PVA, na parte de escrituração, opção visualizações, e vou gerar o balancete mensal do último mês da ECD que foi enviada, da ECD anterior. Então no caso aqui o balancete desse exemplo, 12 de 2021, porque a empresa começou a utilizar o Questor em janeiro de 2022. Vou visualizar. Eu recomendo aqui fazer o que? Salvar esse arquivo em PDF em algum bom local. Deixa eu localizar uma pasta aqui. Salvei ele, eu vou utilizar ele para fazer o que? A minha conferência no momento da implantação dos saldos do plano de contas anterior, né? A vinculação lá do plano de contas. Então eu vou estar utilizando esse relatório a partir de agora. Deixa eu fechar ele aqui. Vou abrir o relatório para visualização. Então aqui abre o balancete que foi exportado lá de dentro do PVA. Então aqui eu já tenho o balancete de 31/12 de 2021 com os saldos finais, que vai ser o que eu vou estar utilizando para conferência no momento da vinculação do plano de contas dentro do próprio Questor. Então retorno aqui dentro do meu módulo contábil, de onde que eu vou estar fazendo esse processo, essa vinculação. Vou vir na opção de utilitários, plano de contas, eu tenho aqui o final, a opção ECD, manutenção do plano de contas anterior e 157. Então aqui vai puxar o código da filial, a competência. Essa vinculação eu vou estar fazendo em janeiro de 2022, porque foi quando começou a utilizar o Questor, quando começou a utilizar o plano de contas novo. Processamento, aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a opção arquivo ECD
e a opção manual. Quando eu utilizo o processamento manual, eu tenho que fazer toda a vinculação de forma manual mesmo, como o próprio nome sugere. Eu vou ter que ir lá manualmente, conta a conta, inserir o código do plano de contas anterior, o saldo e a natureza do saldo. Nesse caso, eu vou utilizar a opção por arquivo DCD. E como que eu vou estar fazendo essa validação aqui? Sugerir valores conforme o saldo final do I155, porque eu vou utilizar o arquivo da ECD de 2021. Então, eu vou vir aqui na opção de arquivos. Eu já tenho aqui o arquivo foi baixado do Receita NetBX, o mesmo que eu tenho aberto lá no PVA, que eu usei para gerar o balancete. Então, selecionei o arquivo. É importante que seja aqui o arquivo em formato TXT, não pode ser aquele .sped. Feita essa seleção, vou dar um executar aqui para o sistema já começar a fazer essa busca, esse referenciamento entre as contas. O que o sistema faz nesse momento? Ele faz um confronto da descrição das contas contábeis para sugerir esse relacionamento. Então, ele vai auxiliar nesse processo, porém, é necessário fazer uma conferência desses valores, tá? Porque o que ele faz? Por exemplo, conta caixa, ele vai sugerir tudo que tiver caixa na descrição. Bradesco, tudo que tiver Bradesco na descrição. Então, tem toda essa questão aqui. Para facilitar, embora seja necessário fazer o relacionamento ali das contas que também tem saldo final zero e tiveram movimentação, nesse primeiro momento eu vou fazer apenas para aquelas que de fato teve saldo, aquelas que eu fiz a implantação dentro do gestor. Eu vou vir aqui na opção de saldo inicial e vou utilizar um filtro aqui personalizado e vou colocar quando ele for diferente, no caso não é igual a zero. Vou dar um OK. O sistema vai filtrar para mim que de fato só as contas que teve movimentação. Então pode observar que tem um volume considerável de contas aqui. O que eu vou estar fazendo? Eu preciso vir e conferir conta a conta. Então clico aqui na opção mais do Banco Bradesco. Observem que o que ele fez aqui. Ele me trouxe a conta Bradesco com o saldo de R$1 aqui do plano de contas anterior. Trouxe a outra conta do Bradesco com outro saldo e uma que estava com o saldo zerado. Aqui que eu relatei antes, ele vai fazer essa busca e pode sugerir várias contas. Então, ele vai fazer uma conferência do que tem de descrição, né, da conta contábil para sugerir aqui para você fazer essa vinculação. O que eu preciso me atentar nesse momento? Porque eu gerei lá esse é o meu balancete da ECD, justamente para fazer essa vinculação nesse momento. Então, vou vir agora aqui dentro do gestor e vou fazer essa conferência. Deixa eu só ajustar aqui para poder utilizar as duas abas lado a lado. Então, eu venho aqui, deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Então, observe que a conta que estava com o saldo inicial aqui, o saldo de R$1, era a conta que lá na minha ECD anterior, aqui ó, lá na minha ECD anterior, essa conta tinha um saldo, tá difícil acertar aqui a configuração da tela. Vamos aumentar. Ó, aquela que estava com saldo implantado de R$1, na ECD anterior, no meu balancete, é a conta que com o final, não adianta ter que trabalhar com as duas abertas, com o final, aqui ó, 1.1.0.1.002.9, essa descrição aqui, essa classificação. Esse é o código que eu preciso vincular aqui dentro do sistema do gestor para que ele leve corretamente. Então tá aqui ó, 110.00209. Essas outras duas aqui são erradas. Então, feita essa sugestão errada aqui, eu tenho duas formas de corrigir isso. Eu venho aqui e já apago ela. Então, venho na opção seleciona a conta, né, a linha, venho aqui na opção menos de excluir e deleto. Mantenho apenas a conta correta. Então, essa conta já está conferida. Passo para a próxima. Então, aqui tem a Caixa Econômica Federal. Mesma situação, né? Então, tenho 3 contas que foram sugeridas aqui com o nome de caixa, né, que ele já encontrou. Observe que uma bate corretamente o saldo, as outras duas não. Faço o mesmo processo, venho aqui, excluo, outra errada, confio. Ok, então as duas primeiras contas estão corrigidas. Observe que aqui tem uma Bradesco que não trouxe descrição, não sugeriu nada nesse caso. Então venho aqui na opção e faço a inclusão. Vou lá no meu balancete do plano de contas anterior. Então o saldo que eu tenho aqui implantado
1.360,45. Tenho que localizar essa conta no meu balancete anterior. Então, eu aqui localizo a conta que possuía aqui o saldo de 1.360,45. Então, seria essa conta aqui. Eu preciso copiar essa classificação, né, o código da conta, voltar para o gestor, dei um inserir, então classificação da conta do plano de contas anterior. Eu simplesmente vou vir aqui e inserir a conta. Desculpa, nessa opção aqui, ó, classificação sugerida do plano anterior. Na lado da esquerda tu não consegue mexer, à direita você consegue digitar. Então copia, né, o mesmo código nas duas. Descrição sugerida. A descrição não vai levar depois para o arquivo, então eu posso colocar aqui só Bradesco, sem problema nenhum. Na natureza do saldo, tem que cuidar para ficar exatamente como foi implantado. 360,45. Fiz a inclusão, está vinculada também a conta aqui. Posso minimizar e partir para a próxima. Aqui tem um detalhe bem importante nesse processo. Observe que tem todas as contas e conforme eu vou corrigindo tudo, vou passando para a próxima. Só que eu não estou salvando no processo. Se eu vim aqui e sair sem salvar, vou perder tudo que eu fiz de correção. O mesmo vai ocorrer se porventura, eu parei aqui e não vou conseguir terminar esse processo hoje. Por exemplo, parei aqui na conta do Santander, né? Até o Bradesco estava caindo no Santander, eu parei de fazer esse processo. Venho aqui e salvo. Observe que eu salvei, o sistema está gravando esse relacionamento, ele está gravando tudo, inclusive as que eu não corrigi. E ó, presta atenção que ele está reprocessando o arquivo, ou seja, o que ele está fazendo agora? Ele vai novamente sugerir as contas, inclusive daquelas contas que eu corrigi, fazer aquela sugestão errada. Então, se eu voltar aqui e só dar um mais aqui, observe que ele sugeriu de novo conta com saldo zero aqui, ó. Conta que eu havia excluído aquela sugestão, ele sugeriu novamente. Então, ele subscreveu as correções que eu fiz. Ó, tá vendo a Caixa Econômica? Ele subscreveu também. Então, tem que ter esse cuidado. Se você vai começar o processo e quer utilizar o arquivo para esse processo, para essa conferência, precisa iniciar e terminar o processo todo antes de gravar. Outra opção, eu já salvei. Eu venho aqui e fecho a tela. Ele vai me dar uma mensagem que tem alteração pendente se eu desejo gravar as mesmas. Eu preciso colocar nesse momento não, porque se eu colocar sim, todas as correções que eu fiz, como ele recarregou o arquivo, ele vai subscrever e eu vou ter que corrigir todo novamente. Então, deixo aqui como não, para ele não subscrever as correções que eu já fiz. Fechei. Agora eu quero voltar, quero continuar o processo. Volta aqui em utilitários, plano de contas. Venho aqui na opção exceder manutenção de dados do plano de contas anterior. E nesse momento, como eu já carreguei o arquivo que o sistema achou, ele já sugeriu, eu coloco o processamento como manual, porque eu quero agora só fazer as correções. Eu não vou mais usar o arquivo DSD, pelo menos não aquele arquivo TXT. Eu vou utilizar aqui o balancete que eu exportei para continuar o processo. Então, eu deixo como manual o mesmo período e vou executar. Feita a execução, aqui ele vai me trazendo aqui todo o plano de contas, né, que foi inserido. Vai permanecer o filtro ativo, né, que eu inseri aqui. E olha que interessante essa questão, ó. Ele já me dá um monte de avisos aqui embaixo. Esse aviso aqui é sinal que tem contas que foi sugerido em mais de uma, mas é claro, isso aqui foi porque o sistema sugeriu e evidentemente tem contas aqui que estão erradas. Porém, aqui eu corrigi aqui a conta do Bradesco, ó. Observe que eu salvei e quando eu fui fechar eu não pedi para ele gravar novamente, eu tenho um não, então ficou a correção que eu fiz. Ó, a primeira, a segunda conta Caixa Econômica, a terceira conta aqui do Bradesco também está correto. E aqui o Santander em diante eu não fiz a correção, então o que eu faço? Agora não está carregando o arquivo, agora eu posso vir aqui, selecionar a linha que está errada, faço a exclusão, confirmo, ficou apenas a conta correta, ok, passo para a próxima, Caixa Econômica Federal, essa não tinha nada, né, não tem uma conta sugerida, mesmo processo eu venho aqui para fazer a inserção, até agora sim, aqui não estou usando o arquivo, eu vou preencher aqui em classificação anterior mesmo, carrego lá meu balancete e vou procurar a conta que tinha um saldo de 92,83. Então venho aqui no balancete que eu gerei e localizo a conta que é 92,83, Caixa Econômica Federal. Essa classificação, copio ela, retorno aqui dentro do meu gestor, informo aqui em classificação anterior, número da conta também. Descrição, como eu disse, ele não vai gerar no momento de gerar o arquivo, então não tem problema de colocar uma coisa bem genérica mesmo. Bem resumida, natureza devedor, o saldo 92,83.
é super importante que esse saldo bata com o saldo que você tem lá no teu balancete, né? Então, fiz aqui a postagem, observe que já foi postado, ele já ficou nesse verde. Eu posso minimizar, parto para a próxima conta. Aqui, então, aqui fiz a conta garantida. Saldo de 155 mil, ele já sugeriu uma correta. Tem regra, se ele já sugerir uma das contas, praticamente a maioria das vezes vai ser a conta correta. É questão de excluir as demais. Mas claro, na dúvida, sempre consulte com o balancete gerado para confirmar se a conta está com o código correto. Ele pode ter situações, é raro, mas pode acontecer situações de saldos iguais, mas a conta está com um código diferente. Então ele já estava ok, também já minimizo, parto para a próxima. Então tem que títulos de capitalização da Caixa Econômica, retorno para o meu balancete, saldo 10.204, venho aqui e faço a busca pela conta. Então está aqui embaixo, títulos de capitalização da Caixa Econômica Federal, copio a classificação, retorno para o gestor, dou um inserir aqui no mais, colo a classificação aqui, colo a classificação aqui e colo aqui Caixa. Como eu falei, a descrição não é relevante nesse momento. Essa descrição, embora seja obrigatória, ela não vai levar para o arquivo. Então aqui 10.204.40. Então sempre passo com o tab, tem que ter essa atenção de passar com o tab ou clicar nesse ícone postar para que ele grave e fique nesse tom de verde aqui, senão que ele já gravou ali o registro, gravou a informação, ainda não gravou a alteração. Passo para a conta aqui, contas a receber, saldo aqui de 4.411.000, vou lá para o meu balancete, procuro aqui clientes diversos, pego a classificação da conta, mesma situação, retorno aqui para dentro do gestor, dou mais aqui para inserir, incluo a classificação, descrição de clientes, saldo devedor, valor 44.411.230,25. Então aqui, ou eu clico no postar aqui, ou simplesmente passa com o tab. Se clicar no postar vai dar o mesmo efeito. Ficou verde, posso minimizar, partir para o próximo. Concluir todas, ou eu não vou conseguir concluir essas alterações no dia de hoje. Anota onde eu parei, venho aqui e salvo, para ele gravar, aquelas contas que ficarem verde vai gravar. E no dia seguinte, ou quando eu tiver tempo disponível, posso retornar e seguir o processo. Então, você observa, vou fechar aqui na tela, vou retornar novamente no processo. Só que daí, claro, eu tenho que saber em que momento foi que eu parei, qual foi a conta que eu parei de fazer essa validação. Então, ele vai carregar tudo novamente. Eu vou localizar ali a conta onde eu havia parado. Então, eu tinha feito aqui a parte dos clientes, né, as contas a receber. Então, eu vou vir aqui para o cartão Cielo. Ó, se eu for ver clientes em cima, pode ver que está gravada a informação que eu coloquei anteriormente. Então eu venho aqui cartão Cielo e sigo o processo da mesma forma. Então isso é o que eu preciso fazer para ter a vinculação do plano de contas anterior corretamente dentro do gestor, para que quando eu for gerar o arquivo já possua a informação. Claro que tem que se atentar àquela regra ali que o guia prático da SD relatou lá como importante, que se a conta tinha saldo final zero na SD anterior, ela também precisa estar relacionada, então tem que ter essa observação. Eu teria em tese de vir aqui pegar inclusive as contas do Banco Itaú, observe que ela teve uma movimentação, mas o saldo final foi zerado. Eu teria que vir aqui, localizar a conta Itaú, então eu venho aqui na conta 10 e fazer essa vinculação. Então eu venho aqui, basicamente faço isso daqui, Itaú, como se fosse uma conta com saldo normal, né? Ela teve movimentação, embora não tenha saldo implantado no gestor, pelo menos é isso que o PVA está pedindo, né? Eu preciso fazer no primeiro momento, mas para validação e para confrontação de saldos na SF, ele vai solicitar saldo final 0. Salvou, venho aqui e gravo a informação também e ele vai estar gerando, né? Gravando ali dentro do plano de contas do gestor essa informação do plano de contas anterior com o saldo zerado, porque eu informei essa questão. Feito isso daqui, vou fazer em todo o plano de contas. Então eu vou só reforçar aqui a questão da opção da ECD. Então eu vou vir aqui em configurações, optante pela ECD, vou simplesmente fazer uma validação. Tem que ter a opção feita, se não tiver eu faço a opção. Então 1º de janeiro de 2022,
filial 1, e o livro vai ter a escrituração aqui completa, né? Livro diário completo, com a escrituração centralizada. Então aqui vai ter as informações, geração das demonstrações de cadastramento, período da ECD de 1 de janeiro a 31 de 12, não tem situação especial, então esse é o período completo. Gera DRE por classificação, não vai ter participantes. Aqui, houve mudança do plano de contas e 157, aqui está como não, preciso colocar aqui como sim, porque eu realmente mudei o plano de contas. Então salva a alteração. Varia dos demais campos, né? Se teve alteração aqui de sociedade, mudança de sociedade simples, ou se utiliza relacionamento com o plano referencial, nesse caso sim, que já repassou e já fez o referenciamento, plano referencial, plano 3, o código do contador responsável. Aqui abaixo, número de ordem do livro, então aqui novamente é importante fazer o que? Vou lá dentro do PVA, abro ele e faço a validação do número de livro que foi enviado lá na ECD anterior, ter certeza, né, que o livro que está seguindo aqui é o livro seguinte, está seguindo a ordem cronológica como deve ser. Então, feita essa validação, confronta aqui a natureza do livro, então também é muito comum o que eu tenho que confrontar aqui se está sendo utilizada a mesma descrição que foi utilizada no anterior. Então, ECD 2021 era o livro número 6, natureza do livro diário, a mesma informação eu vou estar colocando aqui dentro. O livro 7 é o livro seguinte, e a natureza do livro, livro diário. Feito isso, posso fechar, a opção já está correta. Fiz aqui meus lançamentos contábeis, meu zeramento, minha DRE já está ok, minhas demonstrações já estão fechando. Fiz a minha vinculação de todo o plano referencial, todo o I157. Eu posso fazer então aqui o processo de geração do meu arquivo. Então eu venho aqui na opção arquivos, ECD, SPED contábil. Aqui pode ser que a gente já tenha alguns erros de geração, já vou mostrar como resolvê-los também. Então aqui tipo de escrituração, selecionar a opção que eu já fiz lá, né? 1º de janeiro de 2022. Situação especial normal, não tem situação especial. Indicação de período, início no primeiro dia do mês do ano, é normal também. Possui NIR. Se porventura teve troca de NIR, eu vou informar que o número do NIR é substituto. Se é uma empresa que não tem NIR, vou colocar que essa empresa não possui NIR. Então tem as duas opções. Possui registro na junta comercial, né? Possui NIR ou não possui NIR, conforme o caso. Se possui teve troca, coloca o número do NIR substituto. Geração do registro 050, então vou aqui definir se eu vou estar gerando plano de contas completo ou apenas do que teve movimento, ou mais comum aqui apenas movimento mesmo. Gerar registro 157 zerados. Observe que aqui eu tenho aquela opção. Lá no guia informou que precisa fazer a vinculação de contas que possuem saldo final zero na ECD anterior. E aqui é opcional, se você vai gerar elas, o registro 157 delas, sim ou não. Porque isso está como opcional aqui no momento da geração. Porque tem situações, logo que se tornou necessário esse registro, em algumas versões do PVA precisava, outras não precisava, e ficou o facultativo aqui, se o usuário quer que gere, se porventura deu erro, está pedindo lá no momento da validação o I157 das contas que estava com saldo zero, eu deixo aqui como sim. Se não pedir, eu deixo como não, ou se eu quero gerar como não e validar para ver se ele vai solicitar ou não, também deixo como não, gere o arquivo normal. Mesma situação se eu quero gerar aqui os registros do balanço e da DRE de forma zerada. Então eu tenho aqui registros do J100, que é o balanço J150 zerados. A conta teve movimentação, mas o saldo terminou zerado. Quero gerar isso ou não? Vai ter que informar aqui se você vai ter essa situação, se tu quer gerar esses registros zerados também. Justamente para quê? Para aquela confrontação do relacionamento do plano de contas anterior com o plano atual. Aqui embaixo eu vou definir se eu quero gerar DPL ou DLPA, conforme necessidade, ou nenhuma. Então aqui vai ser questão de definição interna. Se tiver configurado, claro, o sistema vai estar gerando conforme definido aqui nos parâmetros. Indicador se é original ou substituto. Então, substituto ele vai abrir os campos abaixo para preenchimento, original ele bloqueia. Substituto, eu venho aqui e coloco o motivo da substituição. Então aqui os motivos aceito para a substituição da ECD, né? Preciso colocar aqui o número do hash da escrituração anterior, né, que está sendo substituída, e logo aqui abaixo o motivo da substituição da escrituração. Então eu tenho que fazer aquele termo de substituição, com um arquivo que precisa ser gerado no formato RTF, gero lá, preencho aquele termo no Word, enfim, salvo em RTF, coloco numa pasta e venho aqui e coloco o caminho da pasta onde está o termo de substituição. Logo abaixo tem a opção relatórios complementares, registro J800,
que aqui também eu vou estar definindo, tem uma nota explicativa, DFC, aquele termo de responsabilidade lá da administração, eu vou estar colocando todos eles no formato RTF numa pasta específica, e vou estar direcionando aqui qual que é a pasta que possui esses arquivos. E aqui no final a pasta para geração da ECD de fato. Então deixa eu mudar aqui para o original, porque eu não tenho outras informações. Vou colocar aqui uma pasta para geração do arquivo, e eu vou tentar fazer geração para ver se vai dar um erro aqui no momento desse processo. Aqui é comum quando a opção da ECD foi feita dar erro de transação. Aqui, esse erro aqui é bem comum de ocorrer. Problema é gerar o arquivo transação. Existem lançamentos com datas diferentes da transação. Isso aqui é um erro comum de ocorrer, principalmente quando você tem toda a estruturação já feita no sistema e foi fazer configuração e opção da ECD depois. Como que eu resolvo esse problema? Eu venho aqui na opção de utilitários, ECD, SPED contábil, e venho aqui, tem outras opções: gerar transação contábeis automática ou limpar transações. Então primeiro eu vou fazer o que? A limpeza das transações. Coloco aqui desde quando eu comecei a estruturação do gestor ou anterior, enfim. Vou botar aqui uma data bem completa, 2020 e 2050, por exemplo. Então sim, ele vai estar limpando as transações que porventura gerou em algum lançamento que foi feito posterior à ECD, né? Então posteriormente a opção da ECD ele vai estar limpando. Então limpei, venho aqui novamente e gero as transações. Então aqui em CD, gerar transações automáticas. Deixa eu abrir um lançamento aqui para mostrar o que ele está fazendo nesse processo. O que ele faz quando eu faço esse processo aqui? Ele faz essa... Espera que fechou. Desculpa, ele fechou aqui, já estou abrindo novamente. Fechou não, né? Eu que fechei. Então quando eu faço o processo de limpeza e gerações da transação, o que ele vai estar fazendo? Ele faz esse processo aqui, eu limpei, então eu limpo todos os códigos que tinha aqui. Agora eu vou gerar novamente as transações. Utilitários, ECD, gerar transações automáticas. O sistema apenas passa a controlar aquele código de transação depois que é feita a opção da ECD. Por isso é comum dar aquele erro. Aqui eu tenho a opção considerar chave de origem sim ou não. O que seria considerar essa chave de origem? Ele vai tentar gerar as transações validando pela origem, se é fiscal, se é contábil, se é folha, se é importado. O mais comum aqui é o mais ideal aqui é deixar como não, para que ele simplesmente gere o total das transações por dia. Então ele vai tentar fechar total e débito e crédito por dia, não por origem. Nesse caso que eu deixo como não, faço a execução. Então aqui ele vai dizer que ele vai agrupar os lançamentos contábeis que não possuem transação definida. Ok, é isso que eu quero. Que ele gere as transações pelo total de débito e crédito do dia. Então vai gerar as transações. Aqui é bem importante também que eu não tenha a diferença nos meus lançamentos contábeis. Então aquela questão, fiz o lançamento apenas o débito, não lancei a contrapartida crédito. Se ficar com diferença no lançamento contábil, vai dar diferença consequentemente nas transações. Então é importante que a escrituração esteja de fato aqui fechada, conferida, balanço, zeramento, tudo ok. Todo o processo de fechamento contábil anterior esteja feito dentro do sistema. Demora um pouquinho enquanto tem bastante lançamento, só assim que ele concluir, eu já vou ter as transações geradas para todos os lançamentos do período. Não preciso fazer esse processo apenas para o ano da ECD, posso fazer isso desde o começo ou para os anos seguintes. No caso, já fiz ECD 2022, está fechada, está certa. Quando for fazer 2023, você deu erro de transações limpo e gera apenas 2023 em diante. Então, que ele processou, vou fechar. Aqui eu vou dar um atualizar, você vai observar o que? Ele vai ter gerado o código de transação dos lançamentos aqui, está atualizando. É só concluir a atualização. Ele já gerou código de transação para todos os lançamentos que não tinha. Aqui ele organizou os lançamentos com transações totalizando débitos e créditos por dia. Então tá ok, fiz a correção das divergências de transação. Volto novamente em arquivos ECD. Vou fazer aqui agora a geração do meu arquivo. Então, informo aqui a minha opção, que ele sempre vai pedir, né, a opção do ano que eu estou fazendo. Os demais campos conforme eu já passei. Então eu faço a geração. Nesse caso agora que ele vai seguir a geração do arquivo e vai estar gerando, enfim, a minha ECD, meu arquivo de ECD para transmissão.
Então, basicamente esse é o processo. Agora não vai dar erro. Só vai demorar aqui bastante lançamentos, né? Então, já está gerando a parte das demonstrações. Concluindo as demonstrações, já está gerando o balanço J100. Vai gerar aqui minha DR na sequência, J150. Ok, concluído aqui. Deu alguns avisos, esse aviso também tem correção, se porventura no momento da validação ele der diferença nos saldos aditivo e passivo do balanço, tem como corrigir. Isso aqui é uma configuração, aqui é apenas aviso, tem que se atentar se vai dar algum erro no momento da importação da ECD, justamente nesse registro J100, mas também é algo que é bem fácil de estar corrigindo. Então, o meu arquivo da ECD que ele foi gerado, deixa eu abrir ele aqui, documentos, aqui está meu arquivo da ECD para importação. Deixa eu até abrir ele aqui em bloco de notas. Então, aqui está meu arquivo em TXT. Período gerado, aqui está aqui minha ECD 2022, número do livro 7, livro diário, aqui está as informações. Deixa eu localizar aqui o I157. Então está aqui, ó, chegou na parte do plano de contas. Observem que ele já vai estar gerando aqui as informações em 157. A conta lá do Bradesco, que tinha um saldo anterior, ele já trouxe para cá com 157. Aqui outras contas que não foi feita essa validação ainda, né? Foi relacionado. Mas toda aquela vinculação que eu fizer lá, claro, quando tiver todas feitas, ele vai trazer para todas as contas, né? Então tá aqui o 157 de cada conta que eu fiz lá dentro. As que eu não fiz, evidentemente, ele não trouxe. Mas basicamente esse processo que precisa ser feito para que leve a informação corretamente lá para dentro do PVA. E é importante frisar que aqui, se porventura o saldo está correto, mas a natureza está invertida, né? Credor e está devedor, ou o inverso, vai dar erro no momento da validação também. É importante sempre se atentar a essa questão. E se porventura tiver alguma situação em que tem uma conta que tinha um saldo e foi agrupado em várias, tem que se atentar que aqui no momento de fazer o relacionamento, aqui na parte da vinculação do plano de contas, ele me permite fazer esse relacionamento para várias em uma única conta. Então posso, por exemplo, eu tinha lá várias contas de fornecedores no meu plano de contas anteriores, eu fiz essa implantação tudo numa conta de fornecedores diversos, eu consigo vir aqui e fazer essa vinculação. Basicamente o que eu preciso fazer, deixa eu localizar se tem, por exemplo, aqui a conta de fornecedores, aqui estou listando por inteiro, deixa eu listar só o que tem saldo, que fica mais fácil. Clicando no filtro fica mais simples para vincular. Então aqui procurar, aqui tem vários, ó, fornecedores aqui está individual, mas se porventura eu tivesse agrupado, aqui tem uma conta de fornecedores, ó. Então tenho várias contas de fornecedores, observe que eu posso vir aqui e incluir várias contas, desde que, é claro, o saldo somando das contas vinculadas do plano anterior feche com o saldo da conta atual. Então é importante se atentar a essa questão quando faço a implantação de saldo. Posteriormente eu preciso fazer essa vinculação do plano de contas anterior para poder fazer aqui a geração correta do arquivo e seguir com a validação correta dele dentro do PVA também. Mas basicamente é isso. Esse processo é muito importante fazer, demanda um pouquinho mais de tempo, precisa ser feito com bastante atenção para poder gerar um arquivo correto e validar ele dentro do PVA sem maiores problemas. Qualquer dúvida que precisar desse processo, é só chamar. Eu estou à disposição para auxiliar vocês nessa rotina aí dentro do sistema. Obrigado e até mais.